vida dedicada à dança. Assim poderia ser definida a trajetória de Vera Bublitz. Iniciou os estudos de balé aos 6 anos de idade em Florianópolis. Estudou em grandes centros da dança, como o Teatro Colón em Buenos Aires e a School of American Ballet nos Estados Unidos. Mas foi aqui em Porto Alegre que a bailarina e empresária construiu uma das mais sólidas carreiras na área da dança do país. Eu sou de Santa Catarina, realmente. Eu nasci em São Francisco do Sul, uma cidade tombada pelo patrimônio, não é, porque ela é uma cidade histórica, realmente belíssima. Não sei se conhece São Francisco do Sul. São Francisco também, inicialmente, era uma ilha que não foi construída uma ponte como Florianópolis, mas foi aterrado um trecho, ficou um istmo, não é? Então é uma ilha também, São Francisco do Sul, uma cidade muito gostosa. Nas férias eu passava a minha infância lá, nasci lá. Meu pai era médico, então foi médico nesse hospital em São Francisco, e depois em seguida já me criei em Florianópolis. Mas eu me sinto muito mais gaúcha. Tenho que dizer que me sinto muito mais gaúcha do que catarinense, mas muito mais. Porque eu casei com 16 anos e já passei dos 45, né? Então, aqui eu vivi muito mais do que lá. E realmente eu aqui fiz a minha vida, eu aqui me encontrei, eu aqui casei com um gaúcho lá. Porque o gaúcho foi para lá estudar em Florianópolis. Como é que vocês se conheceram? Bom, eu fui num jogo na faculdade, numa faculdade, numa universidade, com uma vizinha que era uma universitária, eu era uma menina de ginásio. E lá encontrei um alemão de Ibirubá. E esse alemão de Ibirubá me mandou pipoquinha, não sei o que, eu sentada com essa minha amiga. E finalmente veio conversar e nos trouxe até em casa. E ali começou, sabe, aquela coisa de esperar no colégio. Naquele tempo tinha, quando tu descia a escadaria do Colégio Coração de Jesus, e daí tinha os meninos assim, encostados no muro, sabe? E ali conversando e tal. E daí vinham timidamente acompanhar os grupos de meninas e conversar e tal, acontecia isso. E o meu marido foi um desses. Então... E o namoro foi rápido? Como é que foi? Logo se casaram e vieram para cá? Se eu disser a idade, eu não sei se dá para dizer, quer dizer, a idade que comecei, porque as minhas meninas não gostariam que elas fizessem o mesmo, as minhas alunas. Já estarem assim, namorando com 13 anos, 14, casar com 16, não é uma boa receita, né? Mas na verdade, isso também minha mãe também casou com 16 anos, a minha tia, a minha única tia por parte de mãe, isso era uma prática, né? As meninas, eram preparadas para o casamento. Tanto é que meu pai permitiu que eu casasse com um alemão de Ibirubá, que ele não conhecia, né? Mas, claro, meu sogro e minha sogra vieram, eles viviam em Ibirubá e eram colonos, não é? Eles vieram para Florianópolis para o casamento. Antes de casar, eu fui até Ibirubá com meu irmão. Meu irmão me acompanhou, uma das irmãs do meu marido veio a Porto Alegre, nos esperou aqui, nós fomos até Ibirubá para eu conhecer a cidade e tal, enfim. Mas era uma prática essa coisa do casamento cedo, né? E tinha suas vantagens, sabe, Tati? Eu acho que teve, assim, hoje eu posso avaliar qual foi a vantagem que eu vejo. Foram os filhos. A grande vantagem de se casar cedo é a convivência com os filhos. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Vivi muito com meus filhos, a infância deles, a juventude. Vamos dizer assim, eu vibrei muito com eles, porque eu gostava das mesmas coisas, queria viajar junto, eles viajaram muito, eu incentivei as viagens, enfim. Se tornaram companheiros. Nos tornamos companheiros. Então isso é o melhor. Depois,
o fato até de netos, não é? Embora nenhum dos dois casou cedo, eu poderia hoje já estar sendo bisavó, e eu sou avó, não é? Mas se eles tivessem, a Carla teve filho com 30 anos, não é? O Nicolas também, mais de 30, então não foi como o meu caso. A minha mãe foi avó com 34 anos, hoje, né? É tudo mais cedo. A dança também chegou cedo à vida de Vera Bublitz. Ainda criança, ela foi introduzida ao mundo das artes por influência da família. Começou os estudos de dança em Florianópolis ou só quando veio aqui para o Rio Grande do Sul? Eu tive uma sorte muito grande, porque quando eu tinha, assim, por volta de 5 anos, meu pai ou a mãe, não lembro bem como é que foi essa história, eles levantaram, né, conversaram sobre o fato de ter chegado uma russa na cidade. Essa russa veio casada com João Carlos Ganzo, que era um uruguaio que ele comprou a Telefônica do estado de Santa Catarina. Então esse cidadão veio do Uruguai, comprou toda a Telefônica do estado e ele trouxe com ele essa russa, né, que era uma bailarina que veio foragida da Rússia, contemporânea da Tatiana Leskova. Ela foi muitas vezes ao Rio de Janeiro, porque a Tatiana fez nome no Brasil inteiro, né? E a dona Albertina ficou radicada em Florianópolis e só ali que ela trabalhou e tal. Mas eu estava dizendo que meu pai deixou casar, mas nunca ir para o Municipal do Rio. A minha professora foi diversas vezes, levava as meninas. Não, eu poderia casar. Tu vês os conceitos, né? Mas ser bailarina profissional não? Não, imagina. Agora, fazer balé era lindo. As meninas faziam balé e tocavam piano. Eram as duas coisas que eu fazia. Eu fazia balé e tocava piano. E ao vir para o Rio Grande do Sul, continuou estudando balé? Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, eu casei com 16 anos, eu tive o Nicolas e a Carla até os 20. Aos 20 anos, nós nos mudamos para Cruz Alta. E ali eu comecei a minha escola de balé. A Carla era bebê, praticamente. E quando eu comecei, eu voltei a Florianópolis, quer dizer, ia seguido, mas voltei a visitar a minha professora e pedi ela que me ajudasse, o que eu faria, como é que eu faria, tarará e tal. E ela já tinha passado a escola para a filha, já não estava mais trabalhando nessa época, e então eu comecei a frequentar Buenos Aires. E aí eu fui para Buenos Aires e me encontrei em Buenos Aires até para fazer o curso de formação em dança no Teatro Colón de Buenos Aires. Dança sempre foi algo muito forte. Mas casei com um alemão que gosta, o alemão em geral gosta da arte, não é? A ópera, ela tem a sua estrutura toda na Alemanha e, enfim, o meu marido sempre foi um apaixonado pela dança também. E ele me dava força. Então, eu comecei indo a Buenos Aires. E meu marido fez 3 anos de ortodontia em Buenos Aires. Ele tinha interesse em fazer isso e eu o lado da dança. Então as coisas se casaram. Ninguém fez em função de ninguém, na verdade. Ele em função dele, eu a minha, mas talvez isso aconteceu porque a gente já tinha esse desejo, né? E nunca senti dificuldade no exterior. Sempre tive muita curiosidade, gostava de conhecer as pessoas, né? Me tornei fã de carteirinha de muita gente. Primeira vez que vi Nureyev foi em Buenos Aires. Buenos Aires, nos áureos tempos, né? Nos áureos tempos do Teatro Colón, que é uma coisa fantástica, uma cidade aquilo lá, né? Então conhecer esse tipo de coisas numa época que as pessoas não viajavam assim, né? Então, o Teatro Colón até hoje é uma cidade, são 3 ou 4 andares para baixo da terra, são não sei quantos, quarteirões imensos, não é? Restaurantes, tudo funcionando. Aquilo para mim era uma coisa fascinante. E isso aí, essas descobertas e esses contatos com as pessoas me fizeram muito bem. E fiz grandes amigos. O Raul Kandal foi um que vem todos os anos na nossa escola. Ele esteve o ano passado ou o ano retrasado, ele vem quase que anualmente. Foi aluno do Teatro Colón, eu o conheci como primeiro bailarino, depois foi professor no Teatro Colón, foi diretor do balé do teatro e seguidamente vem para cá, não é? E assim a gente tem diversos relacionamentos, né? Não só em Buenos Aires, mas em Buenos Aires nos aprofundamos bastante com o pessoal da dança. Para Vera Bublitz, cada pessoa possui um elemento particular na vida. O dela, naturalmente, é a dança. A atividade sempre foi sua grande companheira, inclusive em momentos de solidão.
A minha vida com a dança, eu acho que cada um tem alguma coisa peculiar na sua vida, né? Seja lá com o que for, não é isso, Tati? Mas a dança, a dança clássica especialmente, eu conheço, aprecio todo tipo de dança, a boa dança, né? Mas a dança clássica, ela te dá uma estrutura muito grande. Porque a dança clássica não é algo que se comece de fora para dentro. É algo de dentro para fora. A começar, tu vais para uma sala de aula. Eu estava esses dias assistindo aula e me emociono muito quando eu assisto aula ainda hoje. Assim, momentos que eu vi um grupo de crianças imenso num curso que nós tivemos com a Isolina Rabelo do Rio de Janeiro, que convidei para vir para cá, dar aula para as crianças se entusiasmaram. Eu estava assistindo aquele silêncio e a música e a concentração. Então, a sala de aula, ela é como um templo para o bailarino, não é? E esse templo, quando tu vais a um templo para orar, tu fechas os olhos, tu cruzas as mãos, tu te concentras lá dentro de ti, né? E a hora da aula é a mesma coisa. E a gente conseguir fazer isso é algo muito importante, porque tu encontras quais são as tuas fraquezas, onde é que está a tua força, o que tu tens que superar, como é que tu vais fazer isso. Não é? Tu encontras realmente as tuas fragilidades e a forma como tu vais conseguir, vamos dizer assim, transpor os obstáculos. A dança te dá isso, a dança clássica e o balé clássico em sala de aula. E eu diria ainda, e a música clássica, junto com isto, né? Porque a dança clássica, o balé clássico, a educação através da dança, não é só para fazer bailarinas. Eu sempre digo às mães que vêm aqui, não sei se a minha filha tem jeito para ser bailarina. Digo, isso é o que menos importa. Ela é uma menina perfeita, linda, maravilhosa, ela vai encontrar, vai trabalhar fazer todo um trabalho muito refinado para o seu corpo, né? Vai receber um benefício imenso para este corpo, para essa musculatura, enfim, para a postura, para tudo que... E depois ela vai encontrar esse caminho de concentrar-se, conseguir se encontrar e poder depois fazer escolhas, poder, não é, se movimentar na vida de uma forma geral com mais facilidade, não é, mais estruturada. Eu penso que é muito importante. E quando tu perguntasse para mim sobre a dança para mim, eu casei com 16 anos. Quando eu casei, Tati, não existia televisão, não existia telefone, quer dizer, até existia, mas era na telefônica, para tu conseguir um telefone e tal. Para eu me corresponder, as cartas levavam um mês para chegar pelo correio, quando chegava, não é? Quando chegava. E às vezes rádio amador, o meu pai tentou algum rádio amador que a gente conhecia para se comunicar, entendeu? Eu me senti muito isolada. E na época que eu casei, no momento que eu casei, casei para sempre, né? E isto foi muito forte para mim, porque eu tinha uma saudade imensa de tudo. Da minha bicicleta, que eu não tinha mais, as minhas amiguinhas, não é? O colégio. Depois do colégio a gente ia na Cocota. A Cocota era uma sorveteria que tinha um sorvete de coco, onde tinham pedaços de coco. Aí eu sonhava com aquele picolé de coco, sorvete, enfim, com aquela vida de menina ali, não é? Na beira da praia, com aquela ilha tão maravilhosa que é Florianópolis, que hoje não está tão maravilhosa, porque está muito lotada. Eu hoje não sou mais tão fã assim. Acho linda, maravilhosa, mas na época era bucólico aquele Florianópolis, era uma poesia, não é? Então, isso aí me fez muita falta. Apesar de conhecer vários países, de ter frequentado o Teatro Colón em Buenos Aires, ter frequentado também escolas nos Estados Unidos, a senhora voltou para Porto Alegre e aqui se estabeleceu. Por que Porto Alegre? Bom, em primeiro lugar, saímos do interior e viemos para Porto Alegre por causa dos filhos, que nunca estudaram em Porto Alegre, na verdade. E quando eles vieram, eles entrariam na faculdade, praticamente, e já saíram para fora, estudaram fora. O Nicolas foi para os Estados Unidos, depois França, e a Carla foi para a França e foi lá que fez 3 faculdades, etc. Bom, mas
O marido, ele trabalha na saúde do governo do estado. E Porto Alegre, por ser a capital, nos dá uma opção maior. E eu me apaixonei realmente por Porto Alegre. Hoje, quando as pessoas perguntam assim, mas tu deixaste Florianópolis, aquelas praias? Aí eu gosto muito de Porto Alegre. Eu vou para lá, mato a saudade, vejo aquilo tudo lindo e tal, vou para uma praia, mas fico louca para voltar para cá. Gosto muito. E acho que a nossa cidade aqui tem coisas muito lindas, não é? As árvores que tem Porto Alegre, tem tantas árvores, tem ruas que são verdadeiros túneis verdes, né? E não é uma nem duas, são várias, né? Essa coisa sinuosa de Porto Alegre, de não ser quadrada, eu acho que é bonita. O Rio Guaíba, né? Então, eu acho que temos muita coisa boa. E penso também que mais do que Florianópolis, por exemplo, que tem toda aquela natureza, é realmente a vida cultural de Porto Alegre. É bem mais rica, né? Tem algum lugar especial em Porto Alegre? Olha, Tatiana, eu sempre vivi tanto dentro das minhas escolas e dentro dos teatros, não é? Mas eu gosto de sair, relaxar, vamos dizer, passear. Quando eu vou passear, eu saio de Porto Alegre. Mas assim, no dia a dia, não é? Esses dias me perguntaram isso. Eu gosto de frequentar restaurantes que me deem uma opção assim, de um jardim, de um lugar que eu sinta que não é uma sala onde todo mundo fala e muito povoada, vamos dizer assim, né? Então eu gosto de lugares que me deem essa opção de estar mais à vontade, né? Mas gosto muito de uma boa mesa, que tenha uma boa comida, que sejam coisas que também eu gosto do visual das coisas, porque talvez a ligação com a arte, eu gosto de lugares bonitos, de lugares que sejam bem cuidados, né, que tenham refinamento. Então, eu procuro esses ambientes. E vou muito a teatro, Dizer que Vera Bublitz ama a dança, respira a dança 24 horas por dia, não é exagero. Prova disso é que resolveu abrir as portas de casa para ensinar a sua paixão, num dos mais tradicionais e maiores bairros da cidade. Vera Bublitz veio para Porto Alegre em 1979 e se estabeleceu no bairro Petrópolis, um dos mais tradicionais da cidade. Não demorou muito para que a casa da família se transformasse também numa escola de balé. Por que essa região foi escolhida para sediar as escolas? Quando saímos de Cruz Alta, meu marido comprou essa casa, porque tinha a possibilidade de ter uma escola, de construímos aqui atrás, e hoje toda a casa, não é, que saímos da casa, ele não aguentava mais escola e casa ao mesmo tempo, não é? Então nós saímos da casa e a casa tornou-se toda ela a escola, né? Recepção e tudo isso, aumentamos a escola. E depois compramos a Lucas de Oliveira, até por ser perto, e hoje nós fazemos assim, a Corte Real, ela está decorada e recebe muito mais criança, né? E a Lucas, muito mais adulto, e quem já está em níveis mais adiantados vão para Lucas, que ali eles têm ensaio depois de aula, já se preparando para festivais, etc. Não foi, na verdade, uma escolha no momento assim que viemos a primeira vez, que compramos, não foi uma escolha por algum... Aconteceu, mas eu tenho que te dizer que são bairros muito gostosos para caminhar, né? Eu gosto muito daqui. Como é que é a relação com os vizinhos? Porque virou, de certa forma, uma referência também. Uhum. Se tu perguntasse isso para o meu marido, ele conhece toda a vizinhança. Eu trabalho e não tenho assim uma grande relação agora com a vizinhança, mas são vizinhos muito carinhosos,
porque eles aceitam essa música todos os dias, né? Eles já recebi elogios até de vizinhos, de dizer, ai que boa, eu escuto a música, eu vejo as meninas passarem de coquinho, uniformizadas. Então tem um que outro que fala. E claro, os mais próximos, vizinhos de frente, de lado, eu conheço. Mas mais longe que isso, como eu entro na escola, e eu realmente aqui dentro é um mundo, né? E esse mundo eu me perco aqui, porque recebo muita gente, muita criança, muito aluno e tal. Então eu não tenho muito esse tempo de, às vezes, pensar a dança, né? É algo tão... Não vou dizer que, claro, existe o glamour da dança e tudo isso, mas parece que a Vera está sempre sentada, escutando uma música ou dançando, né? Mas não é, a gente trabalha bastante. Apesar de todo o trabalho, Vera lamenta a falta de incentivos para o desenvolvimento da dança clássica no estado. As escolas traziam convidados especiais, montavam grandes balés. Hoje é só nós, de escola de balé clássica. Hoje se tornou tudo muito comercial. Para uma menina aprender balé, ela não pode fazer 2 vezes na semana 1 hora de aula. Ela vai ter que fazer todos os dias. Ela vai ter que ir aumentando essa carga horária 2 vezes, 3 vezes, não é? 4 vezes. E é muito mais comercial tu botar o hip hop, dança do ventre, sacode aqui, sacode lá e tal, faz uma mescla de coisas. E nós lutamos a duras penas para manter essa escola de pé. E esperamos que alguma luz não é, ilumine para que o Rio Grande do Sul tenha uma companhia de dança. Nós não temos uma companhia de dança. Quando eu vim para Porto Alegre, era uma luta essa coisa da companhia. Eu me engajei nisso também, lutei. Gente, o que é que uma companhia de dança vai... Qual é o prejuízo? São só benefícios. Não é? A nossa criança não tem para onde olhar, o que ver, aonde se espelhar. Né? Quais são os universos? Temos grandes bailarinas feitas dentro da escola, todas fora de Porto Alegre. Todas não digo porque... Tenho meninas que foram para a Itália agora esse ano, premiadas e tal, ganharam bolsa para a Itália, foram dançar em festival, mas não querem sair de Porto Alegre, porque nem todo mundo quer dançar para o estrangeiro lá, para o gringo, para alguém que não conhece. Tem gente que quer dançar para a sua família, para os seus amigos, na sua cidade. Então se tornam médicas, advogadas, nutricionistas, como eu tenho um monte, dançando. Tenho meninas que estão há 20 anos conosco, todas profissionais, e todas dançando, até uma juíza. Né? Então, até delegada de polícia, que é incrível que tem bailarina delegada de polícia, mas tem. Em 32 anos, Vera Bublitz trouxe grandes nomes da dança mundial, como Fernando Burrones e Peter Bow, para dançar com suas alunas. Montou também um projeto social, introduzindo crianças carentes à cultura do balé clássico, e possibilitou o desenvolvimento de grandes talentos da dança, que hoje são destaque em companhias nacionais e internacionais. Isso me dá uma felicidade e uma certeza de que, graças a Deus, a minha vida não foi em vão. Tu entende? Eu tenho, quando nós fizemos 30 anos e veio Carla Corves, primeira bailarina dos Estados Unidos, né, fizemos uma bela gala aqui com um outro menino também que está de primeiro bailarino em São Paulo, numa grande companhia que é de São Paulo de dança, já esteve como solista em Boston, né? Eu tenho a felicidade de sentir que as coisas aconteceram e foram positivas. Né? E com esses 30 anos eu recebi muitos depoimentos de gente que eu não encontrava há muito tempo. Então eu fiz um livro de depoimentos, pegando na internet, mandavam para mim, eu imprimia, depois elas apareceram, promovemos diversos happy hours, etc. E mesmo a gala, convidei a toda essa gente. Então assinaram. O que me disseram e o que dizem desta influência tão positiva, tão, vamos dizer assim, rica, né? Tão forte da dança, como estrutura, como equilíbrio, não só para uma pirueta,
mas um equilíbrio de... Isso me dá é um retorno para mim incrível, porque no início da nossa entrevista nós falamos a dança para mim como foi. A dança para mim não foi a dança do narciso, né? A bailarina é narcisista, o bailarino é narcisista. Ele vai para o palco, ele está ali se exibindo no bom sentido, mas ele é a beleza pura que está ali. Ele é que... E quem educa, não é? Através da dança, tem outra situação, está atrás de tudo isso, não é? Então, para mim, a dança, quando saí de casa tão cedo, e a minha oportunidade foi de trabalhar com a educação na dança, porque eu fui primeiro para Ibirubá, onde trabalhei em Ibirubá, Panambi, Ijuí, eu ia de carro, todas têm escolas que fui eu que comecei. Todas já vêm a Porto Alegre, aparecem seguidamente, entendeu? Então, isso aí me deu uma... Foi aonde eu me encontrei depois que casei, porque eu fiquei muito abandonada, no sentido, cadê minhas amigas, cadê minha bicicleta, como falei, cadê meu pai e minha mãe, né? Eu quando engravidei de um dos filhos, o primeiro foi o Nicolas, eu acordava salivando, porque eu sonhava com a comida da minha mãe, eu sonhava com o cheiro, eu tinha o cheiro a mãe chamando para almoçar. Então, para ir comer aquela comidinha boa da casa da minha mãe, eu me acordava com assim, salivando, me babando, porque, agora está na hora de comer a comida. Aí, não, mas espera aí, eu estou sonhando, não, isso não está acontecendo, entendeu? Mas então, e o balé foi o único elo com a minha infância naquela época, com a minha infância, com a minha juventude, entendeu? E foi através do balé que eu pude me equilibrar dentro de um casamento, de uma nova vida, de ter saído de Florianópolis e ir para outro planeta, porque era outro planeta. A gente não vivia no mesmo. Hoje meu filho está na Suécia, meu neto está na Suécia, toda hora a gente fala por Skype, então tá vendo a cara dele, ele dormindo, acorda, estou com sono, ou está disposto, uma hora está triste, uma hora está alegre. Então a gente vive, parece que está quase no dia a dia. Naquele tempo não tinha nada disso. Então a dança foi meu único recurso para sobreviver e para me fortalecer. E eu dou graças a Deus por ter encontrado uma mestra russa que me deu as bases que eu precisava para a minha vida, e depois busquei meus caminhos e ter tido a chance de receber tanta criança, tanto jovem, tanta gente que me deu essa oportunidade de passar esse conhecimento e de continuar vivendo em cada um pouquinho.